Capítulo 19. Revise as ideias dos exercícios e ferramentas que você recebeu na lição anterior, baseado no trabalho de Bob Proctor e Sandy Gallagher, pensando em resultados. E descreva o que você aprendeu. Repense quais etapas de ação você executará com base nessa lição e na lição anterior, que aproximará você e sua equipe, se for o caso, das metas identificadas na lição anterior. Reescreva seu objetivo. Precisa de esclarecimento? A imagem está nítida? Se você deu a descrição escrita, a meta para um estranho absoluto, e esse estranho conseguiu descrever exatamente como você imaginou, a descrição está exatamente como deve ser, senão refaça. A descrição deve ser capaz de criar uma imagem mental, tanto em você quanto no estranho absoluto, de forma bem parecida para que se assegure do resultado, tanto no resultado no universo quanto no resultado da sua mente de saber onde você quer chegar. A responsabilidade da escolha é realmente a chave para a liberdade. Seu futuro pode ser tudo o que você sempre sonhou e muito mais. Você tem talento e as ferramentas para experimentar um dia belo atrás do outro. É isso que, na verdade, o arquiteto do universo tinha em mente para você quando foi criado. Se não fosse assim, você nunca teria sido dotado de tais poderes incríveis. O bom amigo e mentor de Bob Proctor, Van Valdeval, escreveu: quando uma pessoa assume responsabilidade por sua vida e pelos seus resultados que está obtendo, ela deixará de culpar os outros como causa de seus resultados. Como você não pode mudar as outras pessoas, a culpa é inapropriada. Culpar os outros faz com que a pessoa permaneça presa em uma prisão de sua própria criação. Ao assumir a responsabilidade, a culpa é eliminada e você está livre para crescer. Aqueles que assumiram a responsabilidade por seus resultados e sua vida muitas vezes se encontram em uma prisão mental. E de muitas maneiras, uma prisão mental é um lugar muito pior para viver do que a prisão federal ou penitenciária. O tormento mental pode destruir quase tudo o que é necessário para uma vida significativa: a imagem de si mesmo, o autorrespeito, relacionamentos e uma série de outros atributos. Até mesmo a sua saúde física pode deteriorar-se. Muitas vezes temos a tendência de acreditar que somos vítimas das circunstâncias, vítimas das pessoas, pois se autorresponsabilizar é bem doloroso. Ter consciência de que a situação ruim em que mergulhamos foi criada pela nossa própria mente acaba nos fazendo sentir culpados. Mas a verdade é que, como foi dito no capítulo anterior, nós podemos ser responsáveis pelo que acontece, pois temos o poder de dar resposta diferente do que está acontecendo. Mas isso muitas vezes está acontecendo por causa do paradigma, ou seja, nossas programações nos empurram para um resultado que estamos tendo. Eu, nesse momento, vivo uma crise existencial e sei que isso tem a ver com o que estamos estudando. A catarse tem, como foi dito no capítulo anterior, é o nome que se dá para a resistência ao crescimento e muitas vezes faz a gente se sentir ainda pior por saber essas coisas. Poxa, se eu sei, por que eu deixo isso acontecer? Eu deixo porque, apesar do meu consciente saber disso, meu inconsciente tem a programação que está no comando da situação. Portanto, não adianta querer mudar só com a força de vontade e crença que basta ter o conhecimento que vamos resolver. O trabalho de mudança de crença envolve repetições de longos períodos. E sim, vai ter dias piores onde queremos desistir de tudo. Mas nesses dias, lembre-se, Thomas Edison tentou 999 vezes antes de conseguir ter sucesso na descoberta da lâmpada. Tudo que fazemos e pensamos se torna nosso reflexo e retorna a nós. Nós atraímos para a nossa vida o que pensamos e desejamos com mais frequência e intensidade.
Se mantivermos uma atitude positiva, atrairemos coisas positivas. Mas se formos negativos, atrairemos coisas negativas. A visualização criativa é apresentada como ferramenta para mudar nossa vida, uma vez que ajuda a remover nossas atitudes negativas. Quanto mais você pratica a visualização criativa, mais se torna parte sua e forma de pensar, e você passa a ser responsável pela criação da sua própria vida, no controle e na direção do seu próprio destino. Todos nós sabemos visualizar, seja de forma consciente ou não. A visualização é uma habilidade criativa que pode ser usada para atrair o que desejamos. É importante envolver todos os aspectos do nosso ser para colaborar com essa tarefa. Desde místicos orientais até os homens das cavernas, a imagem, a ação e o canto têm sido usados para alcançar os nossos objetivos. Para aproveitar ao máximo a nossa imaginação fértil, é importante ligá-la à realidade. Devemos saber quando falar, quando ficar em silêncio e quando começar a visualização. Nossos sonhos podem nos ajudar a imaginar aquilo que mais desejamos. É possível ver uma imagem que foi lembrada. Aqui estão alguns conselhos úteis para a visualização. Lembre-se que ela é feita com a mente e não com os olhos. É preciso praticar e concentrar-se para obter resultados eficazes. Enfim, acredite em si mesmo e em sua capacidade de criar o destino que deseja. Saindo do círculo da incapacidade para entrar no círculo da potência. O que seria o círculo da potência? É a nossa capacidade de criar um novo roteiro, uma nova história para a nossa vida. Atenção! É uma parte natural da ação, mas se não for resolvida, pode se tornar um inimigo. Por isso é importante cultivar o relaxamento para obter crescimento interior e saúde física. Os yogis têm um segredo para isso. O plano de relaxamento criativo fornece instruções completas para alcançar esse objetivo. Lembre-se de que seu verdadeiro eu é pura felicidade. O círculo da potência é uma abordagem para aumentar a conscientização corporal e o relaxamento, o que leva a desejos mais efetivos em todas as partes do seu ser. Isso, por sua vez, aumenta ainda mais a conscientização corporal e o relaxamento. A respiração rítmica é algo que deve ser acompanhado, se necessário, para o relaxamento criativo. Pratique essas técnicas regularmente para alcançar o equilíbrio e a harmonia em sua vida. Eu costumo dizer que, para nós ocidentais, fazer um relaxamento, uma meditação, exige muito mais do que estamos preparados, porque não fomos instruídos para esse tipo de atividade. Então eu sempre sugiro que antes de começar uma atividade de relaxamento, que você dance algumas músicas para que você produza alguns neurotransmissores como endorfinas, dopamina, serotonina, e principalmente você canse o teu corpo físico e necessariamente você já esteja buscando esse relaxamento, o que vai facilitar o processo de relaxamento mental, porque vai ficar mais fácil você concentrar na sua respiração, na sua vontade de realmente buscar um estado de relaxamento. Então agora nós vamos fazer o exercício de hoje, um exercício que vai buscar a autorresponsabilidade. Na sequência vamos fazer outro exercício que provavelmente virá no outro áudio para que esse não fique muito comprido. Então vamos lá. Respire profundamente, puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Puxe novamente o ar pelo nariz e solte pela boca. Concentre totalmente a sua mente na sua respiração nesse momento. Comece a perceber agora o dedão do seu pé. Comece a visualizar uma chama dourada e rosa envolvendo o dedão do seu pé, que vai passando para o dedo seguinte, para o outro dedo, envolvendo todo o seu pé. E essa chama rosa brilhante vai subindo pela sua canela agora,
passando pelo seu joelho, por suas coxas, vai subindo, passando agora pela região do chakra base, umbilical, plexo solar. Vai subindo, passa agora pela região dos seus braços. Por onde passa essa luz rosa, dourada, você vai sentindo um relaxamento profundo. Vai prestando atenção agora nos dedos das mãos, na leveza que seu corpo vai se tornando. Vai subindo, passando pelas suas costas, pelo seu tronco, pelo seu pescoço. Expire e solte. Perceba a luz passando por todo o seu corpo e comece a visualizar agora as células do seu corpo sendo envolvidas por essa luz rosa dourada, subindo pelo pescoço, envolvendo toda a sua cabeça. Você está envolto por toda essa luz. E agora uma porta se abre à sua frente e você está em um local onde existe apenas um palco branco. E você, envolvido por essa luz, está nesse palco. E agora você se visualiza como um ser humano forte, capacitado, cheio de recursos e talentos. Imagine que você é capaz de fazer a diferença na sua própria vida e na vida das outras pessoas. Pergunte a si mesmo: onde eu tenho evitado a responsabilidade em minha vida? Em que áreas eu tenho culpado os outros ou as circunstâncias externas por meus resultados? Aceite que você é o único responsável por sua vida e por seus resultados. Imagine se libertando das amarras, da culpa, da falta de responsabilidade. Sinta-se leve e livre. Nesse momento, a chama vai se dissipando, o dourado e o rosa. E um rosa bem claro vai tomando conta do seu ser, fazendo com que você se sinta amado principalmente por você. E agora que você é esse ser forte, capacitado, visualize-se tomando ações responsáveis e corajosas para transformar a sua vida. Veja-se trabalhando duro e tomando decisões conscientes para alcançar os seus objetivos e sonhos. Sinta a força e a determinação dentro de si. Repita a si mesmo: eu sou responsável por minha vida e por meus resultados. Eu sou capaz de fazer a diferença e alcançar os meus objetivos. Eu sou dono da minha vida. Agradeça a si mesmo por ter se tornado essa pessoa em potencialidade máxima e por ter tomado esse tempo para se conectar consigo mesmo e fortalecer a sua autorresponsabilidade. Respire profundamente. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Vá tomando consciência do seu corpo novamente. Perceba seus pés, suas mãos, seus braços. Sinta-se renovado e volte para o presente. Espero que tenha gostado dessa meditação de hoje. É importante repetir tanto a de hoje quanto a do último vídeo para que possamos gradativamente ir alterando o paradigma que foi instalado em nossa mente. Esse é um processo de repetição e através dessa repetição iremos construir novos caminhos neurais, aproveitando a neuroplasticidade do nosso cérebro. Espere pelo próximo capítulo aí nos próximos dias. Aqui é Luciane Marcondes, espero que esteja gostando. Se gostou, curte e compartilha, deixa seu like. Um beijo no coração de vocês.